Olá, olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando o nosso programa Visão Social. Deixa eu tirar aqui minha máscara para a gente começar o nosso programa direitinho, com todos os cuidados, distância social regulamentar. Para tirar a máscara você precisa ter também esses cuidados. Pois é, continuamos precisando que mais vacinas ocorram. Por favor, vamos vacinar, vamos cobrar sim dos nossos dirigentes vacina, porque não é possível que o Brasil continue com esse número imoral de mortes diárias. Não é possível, você não pode naturalizar isto. Não pode, porque é uma questão de cidadania, é uma questão de preservação de quem você ama, não é? Então você vê pessoas defendendo outras pessoas que estão no exercício do poder, muitas vezes pelo poder. Você que sabe de quem eu estou falando ou não, você vai poder lembrar de A, B, C ou D. Então você toma a defesa e se esquece das pessoas que estão aí do seu lado. Eu realmente não entendo isso não. Não entendo isso não. Nos ajude aqui a nossa TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, sendo um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Mas se você já é e fala assim, poxa, mas eu posso ajudar como, Medrado? Por favor, ajude-nos a ajudar mais corações. Ligue 0800 120 1838. 0800 120 1838. Ou então 11 2458 3214. 11 2458 3214. Mas tudo bem, você pode estar vendo aí agora, não é? Pelo YouTube, não sei, você está com o seu computador, então vá lá no www.feal, de Fundação Espírita André Luiz, colabore.org. Tá bom? Podemos contar com você? Legal. Muito bom. Vamos aqui às suas perguntas. Duda é do Rio de Janeiro. Guardei o documento em casa, tenho certeza. Moro sozinha e não encontro onde coloquei. Olhei nas imagens da câmara, entrei no elevador com envelope, não recebi visita. Então pode ser a ação de algum espírito para fazer desaparecer o documento? Ô Duda, pode, mas será que foi? Eu acho que você está esquecido. Ó, a Regiane está rindo aqui. De você. Isso deve ser porque ela já perdeu algumas coisas também. E você já se deu conta, Duda, que quando a gente está agoniado procurando a coisa está ali, olhando pra gente, literalmente você não vê. Passa e não vê. Mas se você pergunta se pode, pode. Mas olha, não é algo fácil. Você precisaria ser médium de efeitos físicos ou alguém de sua casa para fazer essa condensação de energia, não é? Mas pode ser até na hora. O envelope está ali num lugar e pode ter havido, não ter desaparecido, mas ter havido assim um bloqueio até espiritual. É possível, é. Mas são coisas muito raras, viu, Duda? Muito raras. Arnaldo Damascena, de Feira de Santana, aqui pertinho. Espírito de gêmeos, um menino e uma menina. São amigos ou inimigos do passado? Minha esposa está grávida de gêmeos. Arnaldo, geralmente são espíritos que guardam uma diferença muito grande entre eles. Não é? Pode ser uma inimizade, mas pode ser assim, sabe? Não quis mais contar, não quero saber de vidas passadas. E muitas vezes o processo do reencarne como gêmeos já gera ali
sobretudo se forem univitelinos, já gera ali uma reconciliação e nascem e se tornam grandíssimos amigos, não é? Então, principalmente, repito, se houver essa identidade, porque olha a sabedoria do processo reencarnatório. O gêmeo vai ver o outro e se vê no outro. Então, como gostar menos do que você vê que é você? Não é? Então, a não ser que seja algo muito, muito forte, não é? Muito forte, não é? E vocês vão precisar ter uma educação deles, Arnaldo, uma educação deles cultivando muito, digamos assim, a solidariedade entre eles. Porque assim como isso acontece, pode acontecer também um ciúme, uma inveja, porque apesar do outro ser a cara de um, esse um pode achar que o outro é mais carismático, é mais amado. Tá entendendo? Então, olha, faça um trabalho, não busque nunca facilitar só para um. E quem está falando aqui me permita assim, não é por esnobismo, mas para que você leve em consideração isso que eu estou falando de uma forma assim mais concreta. É um mestre em família, meu mestrado foi em família, foi em relação a essas questões, conflitos de família, inclusive, ok? Então, tenha sempre essa preocupação, porque você vai ter, a sua mulher vai ter uma afinidade maior com um ou com o outro, porque é natural, não é? Pela ligação espiritual, não é? Então, fiquem atentos a isto, não é? E ó, rapaz, não é brinquedo não, hein? Pai de gêmeos, Ave Maria, tudo em dobro. E assim, na mesma época, de uma vez só, não é? Mas é isso aí. Bruno Gomes é de Joinville, Santa Catarina. Desde a infância, eu lembro de alguém não humano junto a mim. Estou com 49 anos e continuo com essa impressão. É mais quando vou dormir. Já não tenho receio, mas me intriga. Ô Bruno, que bom, isso é algo positivo. Isso deve gerar, você tinha receio pela insegurança, mas deve gerar em você um sentimento de proteção. Você pode ter a sensibilidade de algum espírito afim ligado a você. Então, qual é a sensação, tirando assim aquela coisa até da preocupação, do medo que é natural, não é? Mas qual é a sensação que traz a você? É uma sensação de tranquilidade, hoje tranquilo, tirando o medo, porque o medo é natural, né, gente? A gente tem medo daquilo que a gente desconhece, não é? Então a gente sempre tem medo daquilo, até quando a gente domina aquele saber, né? Eu sempre trago o exemplo que quando você entra em sua casa, você já sabe onde está o sofá, você já sabe onde está a mesa, você já sabe onde está tudo. Mas o que é que você faz? Liga a luz no escuro. Não já era para você sair ali? Não, aí você liga a luz, não é? Para você não esbarrar em nada, né? Então eu sempre digo o seguinte, que eu deixar de ter medo é eu ligar a luz assim do conhecimento, do saber, não é? Então, deve ser por aí, tá bom? Um abraço para você, Bruno de Joinville. Rebeca de Cássia é de Campinas. Nunca conheci uma Rebeca de Cássia, porque toda de Cássia é Maria. Não é, gente? Rebeca de Cássia, eu gostei. Rebeca de Cássia. Quem deu seu nome, Regiane? Minha mãe. Por quê? Nasci em dia de Reis. Ah. Aí você com a letra R. Reis é 6 de janeiro? Ah, tinha que ser com a letra R. Ah, isso abriu sua vida assim, não é? Completamente. Mas seu nome é bonito, Regiane. Você gosta dele? É bonito. Eu também gosto. Não é um nome assim tão comum. Eu não gostava de José, não.
Mas eu acho que era por conta de um tio que bebia e dizia que na minha família me chamavam de Zé. Aí dizia que Zé era sinônimo de otário. Todo Zé é otário. Poxa, eu ficava chateado com isso. Mas vamos lá, Rebeca de Cássia de Campinas, São Paulo. Não entendo o progresso com tanta destruição como a pandemia. Se Deus quer apoiar a ciência, por que não usa os cientistas e pesquisadores na cura do câncer, da AIDS? Rebeca, olha, é sempre a mesma questão de termos um Deus como tínhamos esse Deus pagão. Porque nós somos os mesmos de sempre, não é? Então, qual era o Deus pagão? O Deus pagão do castigo, do premiar. Então, Deus, como nós espíritas concebemos, é uma inteligência suprema. É a causa de todas as coisas, não é um ser. Então, Deus não interfere no livre-arbítrio, não é? Mas observe que os espíritos... Essa história, por exemplo, de vacina espiritual, pelo amor de Deus, não acredito em nada disso. Os espíritos inspiram os cientistas. Vocês vejam que quando uma vacina foi feita num tempo tão recorde como esta agora aí, não é? Então, olha. Os espíritos ajudam, inspiram. A AIDS não é mais como era na década de 80. O que está aumentando muito a contaminação entre jovens, porque os jovens não tiveram a dimensão que pessoas da minha faixa etária tivemos quando a AIDS eclodiu no mundo todo na década de 80. Você lembra, Rebeca, que naquela época dizia que era um castigo de Deus para segurar a sexualidade? Imagina, não. Então a pandemia é o quê? O homem invadindo o território dos animais silvestres, não é? Hoje a Organização Mundial da Saúde diz que é muito pouco provável que tenha sido algo de laboratório, que muito provavelmente é uma transmissão do morcego para o ser humano. Agora tem um elo perdido. Quem transmitiu? Da onde veio para o ser humano? Aí você vai dizer por quê? Olha, eu moro num lugar que morou há 12 anos, que quando eu fui morar lá tinha cobra. Hoje não tem mais. Olha, passava a raposa assim, afugentada na frente do carro. Hoje a raposa, a gente vem com o carro, uma outra aparece. Mas não está nem aí a raposa. O carro que desvia, e isso não é o natural, não é? Então a gente vai invadindo, vai desequilibrando o ecossistema e vamos sofrendo as consequências, não é? Olha, vocês vão ficar aí com uma inserção sobre egoísta, uma análise de personalidade e sua identificação. Porque a gente tem um ar de chamar todo mundo de egoísta, mas será que você sabe de fato o que é ser egoísta e como analisar até o seu próprio egoísmo? Eu volto para me despedir, sai daí não. Meus amigos, hoje vamos falar sobre os egoístas. Nós exageramos também muitas vezes quando chamamos as pessoas de egoístas, porque olha, um egoísmo todo mundo tem. Eu não falo desse egoísmo e vocês vão ver. Aquele egoísmo de pegar o maior pedaço do pudim e não lembrar que tem outras pessoas para comer. O esconder atrás assim das folhas lá na geladeira para você comer. Esse todo mundo tem. Esse todo mundo tem, não é? Então, isso em verdade é um egoísmo light. Você deixa para o outro, mas tira um pedaço maior para você. Então esse egoísmo, ele não é
não é danoso. Porque, inclusive, nós vivemos relações egoísticas. Vivemos relações egoísticas. Eu vou dizer a vocês como. Isso está, inclusive, Adam Smith, em um livro dele, quando ele fala do capitalismo. Você vai comprar um pão na padaria. Você não vai comprar aquele pão naquela padaria porque você quer enriquecer o dono da padaria. Você vai comprar aquele pão na padaria porque aquele pão é o melhor pão que você sabe que tem na redondeza. Então você vai por um interesse pessoal. O padeiro faz o melhor pão da região, não porque ele tem amor à panificação, mas é porque ele quer o seu dinheiro oferecendo o melhor pão. Então ele pensa nele querendo o seu dinheiro. Então é um equilíbrio de egoísmo, é uma harmonia egóica, não é? Então, eu quero, eu lhe dou, para que você sempre continue querendo o que eu tenho para lhe dar. Então, esse é o equilíbrio, essa é a harmonia. Mas o egoísta, aquele centrado nos seus próprios interesses, as relações dele é de via única, não é de via dupla. Não. A preocupação dele não é de forma alguma em gerar reciprocidade. Eu quero a minha satisfação. Eu quero a minha satisfação. Eu não me preocupo em ser recíproco ao que você quer. Eu quero é a minha satisfação. E eu quero que você faça tudo para a minha satisfação. E você vai ver relações onde as pessoas vão estar sempre reclamando. Não é possível, você só pede. No momento que eu vou lhe pedir uma coisa, essa cara fechada, sim, porque ele é egoísta. Ele não está querendo o dar, ele só quer receber. E vai continuar assim. Os egoístas só querem os benefícios, mas não querem gerar o retorno deles. Eles só querem os bônus. Os ônus não. E é interessante observarmos que eles são ótimos recebedores, ótimos, péssimos doadores, não doam nada, O egoísta, ele não tem preocupação com as suas necessidades, não tem. A preocupação dele é com a satisfação das necessidades dele. O egoísta, ele reclama de você o que você não o satisfaz, em qualquer sentido. E se aborrece quando você o chama de egoísta. Se aborrece, briga. Aquilo é um desconforto muito grande para ele, porque afinal de contas, ele sabe que só se coça para dentro. O egoísta só se coça para dentro.
Então, no fundo, ele sabe dessa deficiência que ele tem. Por isso que o egoísta jamais será um individualista. Porque o individualista chama, mas não deixa de fazer. O egoísta não chama, não, ele diz que vai fazer. Se você quiser, venha. Se não quiser, problema seu. O egoísta não se preocupa em compartilhar. A preocupação dele permanentemente vai ser em se satisfazer. Permanentemente. Pois é, não é, gente? É tão fácil. Aquela velha história que Jesus disse também, não é? Vê a trave, o argueiro no olho do outro e não vê a trave no nosso, não é? Mas é difícil porque nós sempre somos muito condescendentes conosco. Nós queremos ajudar, nós queremos isso, o outro não, o outro tem a maldade, o outro tem isso, o outro tem aquilo. Então precisamos realmente ser mais empáticos. Olha, você que é espírita, honestamente eu não entendo. Você é a favor de pena de morte, de armamento. Desculpe, eu não entendo. Porque ser cristão é esse trabalho, e cristão espírita, esse trabalho contínuo de superação dessas questões menores que vemos no mundo e não tomar as defesas delas. É o que eu penso, tá bom? Eu vou embora, eu vou ficando por aqui, mas quero lhe dizer, me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Mas se você não me quiser bem, o que é que eu posso fazer? Eu não vou poder fazer nada. Vou seguir aqui a minha caminhada, você se cuide dos seus, porque é triste, viu? É triste esse processo. Tá bom? Tchau, até a próxima.